No vídeo de hoje você vai entender o que é revelação progressiva. Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos continuar a nossa série Apocalipse Agora. Você vai entender um pouquinho sobre revelação de Deus através da história. Deus se revelou com Nabucodonosor, esse foi o nosso último vídeo da série. Se você não assistiu, tá aqui, ó, você pode assistir, beleza? E vamos continuar então. Haverá um progresso no nosso conhecimento nessa série. Serão 6 episódios, né? Fique tranquilo, tem muita coisa interessante. Então eu convido você a não perder nenhum episódio. E claro, né, você tem que se inscrever, você tem que curtir, né, compartilhar para os nossos amigos aí, tá? Ó, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui, ó, você vai encontrar o grupo do Telegram. Entra lá, porque lá tem um arquivo, o PowerPoint que eu usei nessa série aí. Beleza? Conto com você, dá um like, se inscreve, compartilha e tamo junto. Preparados então? Aperte o cinto aí. E hoje eu vou ligar a velocidade 2, vou disparar aqui e você vai anotando. Depois você pode assistir de novo a transmissão aí para pegar todos os detalhes. Muito bem. Em Mateus capítulo 24, nós temos uma afirmação interessante lá. As profecias através da história. Ontem nós avançamos um pouco, né, sobre o entendimento, do entendimento profético. Falamos que existe uma escola de interpretação chamada historicismo, que interpreta as profecias ao longo da história, que começa do tempo do profeta para o tempo do fim. Muito bem, e vimos na história de Nabucodonosor, do sonho dele, a estátua que era dividida em metais, começando pela cabeça, depois os ombros, os braços, ventre, pernas e pés em barro e ferro. Hoje nós vamos dar um pouquinho mais, avançar, porque a revelação ela é progressiva. Mas antes, qual é a contribuição das profecias para o crente? Por que é importante estudar profecia? O que isso contribui para a nossa vida? Ontem eu falei um pouquinho, né? Ela fortalece a nossa fé, ela nos ajuda no desenvolvimento intelectual e espiritual. Mas, olha só, em Mateus 24, 42 diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Nós não sabemos o dia, nem a hora, o momento da volta de Jesus. Vigiar é estar em constante alerta. Eu não creio que Jesus vai pegar a gente de surpresa assim. Por exemplo, estou falando agora, hoje, nesse exato momento, de repente, pum, Jesus volta. Eu não creio que Jesus vai voltar agora, imediatamente. Existem algumas profecias para cumprir. Porém, todavia, entretanto, quando você não toma decisões hoje, pequenas decisões, compromissos, acerto de vida, não vai ser amanhã, ou depois, ou semana que vem que você vai tomar. Estar em vigilância é estar em constante exame da sua vida. Então, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando ele vai vir, ok? Estudar as profecias traz para nós um preparo, um crescimento espiritual, um conhecimento de quem é Jesus, do seu plano maravilhoso para nós. Muito bem. A revelação, ela é progressiva. Hoje vamos avançar um pouquinho mais. Em Daniel capítulo 7, de 1 ao 3, diz o seguinte. Eu coloquei o texto aqui, gente, porque alguns estão com dificuldade de ler. Então, depois eu posso passar para vocês todos os textos. Mas acompanhe comigo a leitura. Daniel capítulo 7, do 1 ao 3. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, já não era Nabucodonosor, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 grandes animais
diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ontem, quem sonhou foi Nabucodonosor. Agora o texto de Daniel capítulo 7, quem tem um sonho e a visão é quem? Daniel. Nabucodonosor é um imperador pagão, ele não é crente, cristão, judeu. Ele não acredita no Deus que nós acreditamos. Então Deus, para se comunicar com ele, precisa se comunicar na língua dele, no jeito dele, na cultura dele. Por isso que eu expliquei ontem que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, porque os imperadores entendiam que cada imagem representa uma nação, ou uma nação é representada por uma imagem. E vimos que nessa estátua era a representação de reinos, impérios que surgiriam ao longo da história. Ok? Estão comigo? Esse é o sonho que Nabucodonosor teve. Agora Daniel. Daniel é um judeu. Daniel é um monoteísta. Daniel acredita no Deus Criador. Daniel vem da linhagem de Abraão. Daniel tem um outro contexto cultural na vida, da sua educação. Ele, o seu povo, quando pensa em nações, em reinos, impérios e reis, sabe qual é a figura que vem na cabeça dele? Animais, não estátua. Nabucodonosor, quando pensa em impérios, reis, reinos, o que ele pensa? Imagens. Quando Daniel pensa em nações, vem na cabeça dele animais. E não é muito diferente para nós, ocidentais. Na Copa do Mundo, eu lembro quando eu tinha a Copa de 94, eu tentei colecionar figurinhas. Não deu certo, cara. Era muito caro. Meu pai nunca comprou uma figurinha para mim. Então eu não consegui colecionar. Aliás, eu tinha meia dúzia de figurinha porque eu ganhei no bafo. Sabe aquele bafo assim, ó? E eu lembro que o álbum quentinho, não sei se alguém teve o álbum de 94? As seleções eram representadas pelo quê? Animais. Né? O Brasil, qual era o animal antigamente era representado? Não é o jumento, não faz isso, não é isso. O Brasil era o canarinho, não é isso? Quando você pensa nos Estados Unidos da América, que animal você pensa? A águia. É assim, Daniel, quando pensa em nações, ele pensa em animais. Deus, na sua infinita misericórdia, para poder se comunicar com um ser finito, o ser humano, ele precisa partir do conhecido para o desconhecido. Ok? Então, Daniel sonhou com um grande mar e os ventos agitavam esse grande mar. E nesse grande mar saía 4 animais. Então, vamos lá. Daniel é quem tem a visão. Ele vê um mar agitado pelos ventos. O que seria esse mar agitado pelos ventos? Para os judeus, mar tem representação de povos, nações, multidões. E esses ventos que agitam o mar, o que seria? Guerras, isso, tribulações, eventos, catástrofes. Então, preste atenção. Daniel sonhou literalmente com um mar e ventos, mas havia um significado para isso. Mar é símbolo de nações, ventos é símbolo de quê? Guerras. Então já estou dando a interpretação para vocês. Deus está falando, Daniel, nessas grandes nações haverá movimentos, guerras, e dentro dessas guerras, desses movimentos nas nações, eu vou levantar pessoas, líderes. Muito bem, continuando. Sai então do mar 4 animais, só que são animais que não pertencem à nossa fauna, né? Por exemplo, existe leão alado? Não tem. Não tem. Tem urso. O urso tem, é verdade. O urso tem. O que tem de diferente desse urso? Ele é manco. Ok, ele é manco, né? Mas tem urso defeituoso para todo lado aí, deve ter, né? Urso manco. É que esse urso, quando sai do mar, gente, o texto diz que ele estava meio assim, né? Parece que tinha um braço maior que o outro. Chegarei nesses detalhes, tá? Depois nós temos um leopardo. Na verdade, aqui está parecendo mais uma onça ali, né? Ou ela é um leopardo, não é bem assim, mas enfim, é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas.
Muito. E tem um ali que Daniel não conseguiu descrever. Faltou vocabulário quando ele viu esse animal terrível e espantoso. Ele chama assim, animal terrível e espantoso. E ele olha para esse animal e vê que ele tem 10 chifres. 10 chifres. Então, tem um desenho ali, mais ou menos, né? Lembra mais um dinossauro ali, né? Mas é um animal que não tinha representação na fauna. O que seria isso? Qual o significado? O que Deus estava querendo revelar para Daniel? Muito bem, vamos avançar. Beleza. Paralelo dos símbolos. Vamos lá. Ontem falamos que a cabeça é Babilônia. E aqui nós também temos o mesmo significado. São símbolos diferentes. Pastor, por que são símbolos diferentes? Porque quem recebe o sonho é um pagão. É um babilônico, um caldeu. E um outro sonho é um judeu. Portanto, Deus se revela de diferentes maneiras e de muitas formas. Vou abrir um parênteses aqui. Cuidado para ficar criticando, falando que os outros não têm revelação de Deus. Você não sabe. Sejamos prudentes quando alguém disser que teve uma visão, que ouviu a voz, enfim. Paulo diz que nós temos que fazer o quê? Nós temos que ouvir. Tá, diz para nós a tua visão. Vamos ver se é coerente com aquilo que Deus revelou. Se passar pelos filtros bíblicos, podemos aceitar essa visão de Deus. Mas, se tiver coisas contrárias àquilo que Deus já revelou, o que nós devemos fazer? Rejeitar. Ok? Então nós temos lá, o leão alado, representa também Babilônia. Babilônia. E no caso, o próprio Nabucodonosor, né? O outro animal, o urso, que ele está devorando 3 costelas. Esse urso, lembra que na estátua, quais os 2 impérios que se uniram para derrubar Babilônia? Quem lembra? Os Medos Persas. Lembra que o urso estava mancando, porque tinha um braço maior que o outro. Olha o detalhe sendo ampliado. E lembra na noite passada que eu disse que às vezes os medos eram mais fortes, depois de um período eram os persas que eram mais fortes, eram assim, trocando no poder, mas eles estavam sempre unidos, ok? E o urso, ele está devorando 3 costelas. Interessante que para os medos e os persas serem a potência que foram, eles destruíram 3 reinos, devoraram 3 reinos para poder se manter no poder. Valendo o carro do Vinícius. Quais são esses reinos que esse urso, o Medos e os persas devoraram? Parabéns, pode conversar com o Vinícius e levar para casa o carro. Valeu, Gê. São impérios que estavam no cenário mundial crescendo e os Medos e persas precisaram abafá-los, né? Destruí-los para que eles não se levantassem. Então esse urso devorador. Continuando, temos o ventre, agora com o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando a Grécia. Por que 4 cabeças, pastor? Por que um leopardo? E por que as asas? O que tem a ver com a Grécia? Tem tudo a ver. As 4 cabeças representam os 4 comandantes de Alexandre, que depois usaram o poder ali, de alguma forma administraram o reinado macedônico. Agora valendo o carro do G que ganhou do Vinícius. Quais são os 4 generais de Alexandre o Grande que dominaram após a sua morte? Cassandro, Lisímaco, Seleucio e Ptolomeu. Muito bem. É isso aí. E por que as 4 asas? Isso, as asas para um judeu representa velocidade. Por isso que quando o João, quando vê um mensageiro, ele não está andando sobre a terra, ele está fazendo o quê? Voando. Um anjo mensageiro precisa ter asas, porque ele é rápido. Estão entendendo? Muito bem. Depois nós temos as pernas, o período maior, né, de ferro, representado por Roma. E eu coloquei ali, do ano 168 ao ano 476, Roma é comparado como um exército animal.
É um exército violento, bruto. Assim como esse animal é descrito de maneira feroz, que destraçalhava todos os seus inimigos, esse animal que Daniel sonha tem as características de Roma. Só que nós temos um detalhe. No sonho de Nabucodonosor, fala dos pés de barro e ferro, não é isso? Que do nada vem uma pedra e acerta isso, aqui, certo? Lembra disso? Agora, na visão de Daniel, no sonho de Daniel, esse pedaço da história aqui vai ser ampliado. Como vai ser ampliado, pastor? Vai ser ampliado porque na cabeça desse animal, Roma, surge um chifre. E esse chifre, na hora que surge, ele derruba 3. Só que o chifre tem o que nele? Olhos, tem boca. E esse chifre causa um terror. Então vamos lá. Por que a revelação é progressiva, pastor? Deus, ele revela aos poucos a sua verdade. Quando Nabucodonosor, Deus explicou para Daniel e para o Império Babilônico que Babilônia passaria. E que muito em breve Deus traria o seu reino, a pedra. Passa alguns anos, agora Daniel tem as visões com os animais. Só que Deus vai agora ampliar mais o que tinha revelado já para Nabucodonosor. Agora entra em cena uma figura diferente, é um animal com 10 chifres, porém sobe um chifre que derruba 3. E esse chifre é diferente de outros. Ele tem olhos e tem boca. Ele persegue o povo de Deus. Ele mata o povo de Deus. Ele muda a lei de Deus. Ele é terrível. Daniel fica espantado com esse tipo de coisa. Como? O que é isso? Quando vai acontecer isso? Muito bem. Avançamos. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava, e também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram quantos? 3. Aí Daniel continua, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas. Essa tradução grandes coisas é bem romântica, né? Mas ele falava absurdos, palavrões, enfim, eram palavras de baixo calão, enfim, grandes coisas. E parecia ser mais robustos do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra quem? Os santos, e prevaleceria contra eles. Daniel ficou assustado. Olha que interessante, na estátua tem quantos dedos ali na estátua? No animal, quantos chifres tem? Então você já está entendendo um paralelo. Se os dedos da estátua representam partes de Roma que se dividiu e formou a Europa, logo os 10 chifres do animal representam o quê? As 10 partes da Europa dividida. Estão comigo? Ok? Vamos avançando. Daniel fica preocupado, fala ao anjo, e aí, como que é esse negócio? Eu quero entender. Então vamos lá. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés, e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 o quê? Reis. Não existe reino sem rei. Essa é a lógica, tá? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Presta atenção, ele é diferente. Abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Pega o detalhe. Cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão, guardem isso, até o final da semana você vai entender perfeitamente isso.
Quanto tempo os santos sofreriam na mão desse poder? Um tempo, tempos, metade de um tempo. Olha que interessante. Deus não esconde do seu povo o sofrimento. Deus não é um Deus que diz, está tudo bem, quando não está. Deus não é um pai que mima seus filhos. Deus é um Deus que prepara seu povo para ter ombros largos para o seguir. Deus tem preparado um povo para ter um encontro majestoso com seu filho. Existe uma moda aí fora que todo mundo vai ser salvo. Aceita Jesus, aceita... É verdade, você precisa aceitar Jesus. Deixa eu falar que está sendo transmitido, né? Realmente, para ser salvo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porém, todavia, entretanto, uma vez salvo, você precisa viver como um salvo. Não, Jesus me ama, Ele sabe meu coração, Ele sabe. Não, eu vou fazer isso, mas Jesus é amor, Ele perdoa. Não brinque com a graça de Deus. Muitas vezes a gente está pisando nesse amor maravilhoso e isso nos será cobrado. Continuando. Identificando o animal. Vamos agora prestar atenção no animal, o que foi nos dito, e a gente vai agora com um quebra-cabeça montar e vai dizer, o animal é tal poder. Vamos lá. São Roma em suas duas faces. Para os mais entendidos aqui, vocês vão perceber que existe uma discordância aqui, ou falta um detalhe aqui. Roma imperial e pagã. Que período é esse, pastor? Quando eles derrotam a Grécia, os 4 generais caem. Agora, Roma começa a se fortalecer em torno de um império. Júlio César consegue no Senado poder total, e aí começam as dinastias, posso dizer assim, dos imperadores, que eram pagãos, não acreditavam em Deus. Isso foi um período de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Porém, todavia, entretanto, nesse período longo de Roma, não só teve essa fase pagã, teve um momento em que o império se uniu com quem? Com a igreja. Se diz que se converteu ao cristianismo. Satanás entendeu que quanto mais matava crente, mais crente surgia. Quando você não pode ir contra o inimigo, o que você faz? 2 coisas. Ou traz ele perto de você, ou transforma ele num amigo, se junta a ele. E Satanás fez isso. Então, em vez agora de destruir o cristianismo, porque não conseguiu, ele perverte o cristianismo. O Estado se une com a igreja. E toda vez que acontece isso, não dá coisa boa. Nós tivemos exemplos nas eleições passadas. Nós estamos vivendo esse momento. Igreja é igreja. Política, Estado é uma coisa. Nós somos cidadãos dessa terra e temos que exercer nosso direito como cidadão. Mas a nossa bandeira não é partido X, Y, Z. Nosso partido é do Emanuel, o ensanguentado Jesus Cristo ressurreto. É esse. Ok? Não existe mudança nesse mundo mudando sistemas. A única mudança é quando a pedra virá e destruirá esse reino. Ok? Voltamos para lá. Então nós temos um período onde o Estado se une com a igreja, do ano 538 ao ano 1798 depois de Cristo. São 2 períodos de Roma. Roma que perseguia crente e depois Roma que se diz que se torna crente e que acaba perseguindo também. Né? Vamos lá. Os 10 chifres agora, identificando os 10 chifres. No sábado eu falei um pouquinho sobre isso, né? Isaac Newton, um cientista, começou a estudar Daniel e começou a identificar quem seriam esses possíveis reinos, os chifres. E ele chegou a essa conclusão aqui, desse lado aqui. E não muito diferente do que é a realidade. Então nós temos aqui os 10 reinos. Espera aí, deixa eu tomar uma aguinha, senão não vai. A única divergência aqui, os ostrogodos,
os érulos e os vândalos. Isaac Newton chegou muito próximo daquilo que é a realidade. Mas olha só, para vocês entenderem. Os francos se tornaram quem? Essa é fácil, hein? A França, muito bem. Isso é fácil, né? O que mais aqui, ó? Os anglo-saxões se tornam quem? Os ingleses, tá? Essa divisão, os 10 chifres, os 10 dedos da estátua, são 10 reinos que formam o antigo mundo, a Europa antiga. Ok? Estão comigo? Entenderam isso? Continuando. Agora vamos identificar aquele chifre pequeno que quando levanta, derruba 3 dos reinos. E eu deixei até em vermelho aqui para você já se ligar. O chifre pequeno quando levanta, nesse levantar, ele através de política, de acordos, de força, ele consegue calar esses 3 grupos. E olha que interessante, esses 3 grupos, eram 3 grupos que tinham algo em comum entre eles. Quem sabe o que esses 3 grupos tinham em comum, que era contra o que os outros 7 acreditavam? É um detalhe da história, para os estudantes aqui presentes. Esses 3 reinos, eles seguiam Ário. Eles não acreditavam na Trindade. Não acreditavam que existia um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E os outros reinos entendiam que o nosso Deus é um Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, coeternas, que trabalham em conjunto. Então, a teologia também contribuiu para derrubar esses 3 grupos aqui, ó. Porque quando esse chifre quando levanta, ele levanta não só com poder político, mas poder religioso. É o momento em que ele consegue unir a religião com o Estado. Avançando. Olha os detalhes do chifre pequeno. Subiu entre os 10 chifres do 4º animal. Então, é para estar na Europa. Ok? Continuando. Arrancou 3 dos 10 chifres. Já falei um pouco sobre isso. Havia olhos como de homem. Essa questão de ter olhos e boca é porque é um poder que articula. É um poder visionário. Interessante, né? Chifre não tem olho, não tem boca. Chifre representa poder e reino. Então é um poder que tem articulação, conversa, lábia, tem visão, tem ambição. Ok? Continuando. Uma boca que falava com insolência. A palavra insolência pode ser traduzida como blasfêmia. Vamos falar sobre isso depois. O 4º animal foi morto. Quando Roma, ela de alguma forma se divide, ela perde o poder. Não existe mais aquela grande Roma. Então é nesse momento que quando se divide o reino, divide Roma, esse chifre começa a se despontar e ganhar autoridade sobre os outros. Continuando. Parecia mais robustos que os outros. Fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Perseguia aqueles que eram contra as suas crenças, né? Era diferente dos 10 chifres. Proferirá palavras contra o Altíssimo, é a blasfêmia. Magoará os santos do Altíssimo, matará, perseguir, enfim. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes seriam entregues por 3 tempos e meio. Isso tudo você vai encontrar no capítulo 7, sobre esse chifre pequeno. Pastor, quem é esse chifre pequeno? Que poder é esse? Que articulava, que tinha um grande poder de persuasão, matava quem ia contra. Que poder é esse? Terceira característica relevante. Daniel diz o seguinte: eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos,
como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Como eu falei para vocês, os 3 reinos que foram extintos quando ele se levanta. Olha lá, a Alemanha são os álamos, né? Os francos, Franca, os burgundos, Suíça, vândalos foram extintos, suevos, Portugal, visigotos, é a Espanha. E aí tem toda a relação. Continuando. Cometia blasfêmia. O que é blasfêmia, gente? No mundo cristão, muitas pessoas pensam que blasfemar é xingar Deus, é falar palavrão. Blasfêmia na Bíblia não é falar palavrão contra Deus. Isso é um desrespeito. Blasfêmia na Bíblia é isso. Ó. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, você sendo homem, perdoar pecados é blasfêmia. Porque o único que pode perdoar pecados é quem? Quem é o único que pode perdoar pecados? Homem pode perdoar pecado? Se ele faz isso, ele está cometendo o quê? E blasfêmia é um pecado contra Deus. Continuando. Jesus falando agora: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte do meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides me apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu te fazes... Jesus era Deus, sim ou não? Sim, Deus encarnado. Quando Jesus fala assim: eu e o Pai somos um, os escribas falam assim: como assim? Você é homem, a gente está te vendo aqui, você é de carne, você é homem, e você está dizendo que é Deus? Isso é blasfêmia. Então vamos lá. Quando eu perdoo pecados, eu me coloco no lugar de Deus, logo isso é blasfêmia. Então, se colocar no lugar de Deus, fazer coisas que somente Deus tem atributos para fazer, isso é blasfêmia. O chifre pequeno tem essa arrogância, perdoar pecados, se colocar no lugar de Deus. Você já está matando a charada. Que poder na história, pós-Roma imperial, se levanta, se une com o Estado, e agora senta num trono, e diz que tem autoridade para perdoar pecados. Que poder é esse? Continuando. Vamos para o cânon católico do Concílio de Trento, nas páginas 440 e 870. Diz assim, ó: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente são perdoados, mas destruídos. Ou seja, o sacerdote, segundo a igreja, tem poder para perdoar e purificar, expiar pecados. Olha o absurdo. E o criminoso se torna uma nova pessoa, Isso, segundo a Bíblia, é o quê? Blasfêmia. Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Eu vou abrir um parênteses. Tem muitos irmãos bem intencionados que às vezes pensam que a minha oração é mais poderosa do que a dele. Eu sou pecador como você. Somos tudo farinha do mesmo saco e precisamos da graça de Cristo. A única diferença é que eu sou um ministro ordenado de tempo integral para esta igreja. A minha oração tem o mesmo poder que a sua, porque o nosso poder não está em nós, na nossa capacidade ou no diploma de teologia. Nosso poder está em quem? Esse Deus. Outro texto. Ou agora é o Papa Leão 13º, 13, diz o seguinte: nós, os papas, temos sobre a terra lugar do Deus... Até vergonha de ler um negócio desse.
O Papa é tão grande, dignidade e exaltado que ele é, não um mero homem, não é um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Olha aí, o que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vicário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso é o quê? Blasfêmia. Tudo que Daniel, há 700 anos antes de Cristo, num sonho numa noite, Deus revelou que se levantaria um poder arrogante que perseguiria seu povo, se dizendo ser o próprio Deus, cumprindo perfeitamente a profecia. Período de atuação e interferência na lei de Deus. Diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E o santo lhe será entregue na mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. Vamos entender isso. Em Daniel capítulo 7 aparece essa expressão aí, tempos, 3 tempos e meio. Em Apocalipse vai aparecer 1260 dias. Em Apocalipse também aparece 42 meses. Então vamos tentar entender esse período, todo esse tempo. Vamos lá. Diz que esse poder atuaria sobre o mundo durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Consegui fazer. Certo? Em Daniel capítulo 4, se eu não estou enganado, diz que cada um tempo representa quanto tempo? Um ano. Então nós temos 1, 2, 3 e meio. 3 anos e 6 meses. Certo? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses dão quantos meses? 42 meses. 42 meses, quantos dias nós temos? 1260 dias. Muito bem. Então vocês estão entendendo que quando aparece na Bíblia tempos, metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, é o mesmo período. Entenderam? Estão comigo? Só que nós temos uma regra de interpretação profética. Quando o profeta ele vê esses períodos reduzidos, períodos menores, eles são apenas são códigos ou são símbolos de um período maior. Segundo Números e Ezequiel, quando um profeta, quando é dada uma profecia de tempo para o seu povo, um dia equivale a quanto tempo? Um ano. Muito bem, eu tinha dado a resposta aí, né? Então vamos lá. Tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. 42 meses. 1260 dias. Transformando em profecia, quanto tempo? 1260 anos. Esse é o período que o chifre pequeno perseguiria, mataria, blasfemaria contra Deus. Pastor, mas aonde está na história esse período tão grande de perseguição e tragédia que mudou a lei de Deus, que matou? Vamos lá. Na história nós encontramos o seguinte: existe um decreto no ano 538, onde o decreto de Justiniano dá ao bispo de Roma a autoridade sobre as nações. Agora, o bispo de Roma teria autoridade para tirar reis e colocar reis. Se você coloca 1260 anos a partir de 538, aonde vai chegar? 1798. Pastor, o que aconteceu em 1798? Incrível, com uma profecia exata. Os mesmos francos, Justiniano era um franco, que deu autoridade para esse chifre que foi pequeno, cresceu, que deu autoridade para que ele impusesse leis.
Foi os mesmos franceses que na Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte, a mando de Napoleão, o general Berthier invade Roma. Vai lá e prende o Papa Pio VI. O velhinho vai para a prisão. E lá ele morre. A Revolução Francesa deu uma ferida mortal nessa supremacia papal. Naquele momento, a igreja que tinha autoridade sobre as nações se transformou em uma igreja pequenininha, sem poder político. A Revolução Francesa derrubou, né? É claro, Deus está no controle, né? Mas olha como é perfeito a soma. 1260 anos. Impressionante. Quando coloca-se um bispo como poder supremo e quando se tira a coroa dele. Deus não falha. Sua palavra ela é eterna. Deus sabe o fim desde o começo. Vamos lá. Então nós temos agora um outro probleminha. Roma também mudou o quê? Mudou a lei. Mudou os calendários, né? Se você olhar para o calendário, nós temos quantos meses? 12. Mas é interessante que tem 2 meses que são forçados ali. São divididos, né? Nós temos o agosto, que entrou ali, né? Tem o, se eu não me engano, é junho ou julho, que entrou também ali. Teve um remanejo, fevereiro. Satanás sabia que se ele mudasse a organização do tempo, ele dificultaria o povo de Deus a se localizar no tempo. Deus, ele trabalha de pôr do sol a pôr do sol, com os luzeiros que ele colocou no céu, as estações. Mas Roma conseguiu montar seu calendário para que aquilo diferenciasse. E isso tem dificultado muito as interpretações proféticas. Então, os calendários foram alterados pelo poder romano. E claro, a lei de Deus. O 4º mandamento foi rasgado, foi substituído. E foi dividido, houve a exclusão do 2º mandamento, que é sobre imagem e ídolos, né? Uma mudança do sábado para domingo, e a divisão do 10º em 2 mandamentos. Isso está no Catecismo, página 539. Cumprindo exatamente o que a profecia diz, que esse poder faria. E o primeiro decreto dominical da história, não sei se vocês conhecem. Quem começou tudo, né? Foi o Constantino. Ele começa a unir o império, né? Mas só tem êxito um pouquinho mais para frente. Olha o decreto, diz assim, devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia de quem? Aos que residem no campo. Porém, permita-se entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura. Porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e o plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. Aqui nós temos um documento oficial, onde o império diz, não vamos guardar mais o sábado, vamos guardar o dia do sol. Hoje, infelizmente, muitos dos nossos irmãos evangélicos não aceitam a guarda do sábado. Dizem que isso é um legalismo, que a lei foi abolida na cruz, é um absurdo. Mas aí quando eles falam, não foi abolida, mas não foi mudado, agora não é sábado, é domingo. Tá, mas quem mudou isso? Foi o chifre pequeno. Eles atacam a igreja romana por oração a mortos, a missa e daquilo, a fazer tantos absurdos, adoração de imagens, mas eles guardam e adoram o dia que foi criado pela própria igreja de Roma. A quem você será fiel? A quem você será fiel? Ao chifre pequeno ou a Deus?
Era para ter ido mais uma, filho. Pastor, o que eu vou levar para casa? Você falou um monte de animais, chifre e tantas essas coiseiras. O que isso importa na minha vida? E eu vou dizer algo para você. Isso importa em salvação. Porque o conhecimento te liberta da ignorância. O conhecimento profético te livra do engano. O conhecimento profético vai abrir os horizontes da tua vida, para que você então enxergue a tua incompetência, a tua pequenez. Vai fazer com que você perceba que Deus é Deus e é Ele que controla a história dessa terra. A história não está fadada a reis, porque eles levantam e caem. Assim como começou em Babilônia, ou até mesmo antes, os egípcios, a Síria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma papal. E agora vivemos um sistema capitalista, onde quem é o dono do mundo é quem tem dinheiro. Os influencers do YouTube. O mundo vai passando de mão em mão, mas esquecem que a verdadeira mão que cuida dessa terra é nosso Deus. A profecia mostra que Deus tem um fim para isso. Só que nós nos enganamos, justificamos as nossas más condutas, nós acabamos amenizando o nosso erro. Não, tá bom, deixa para amanhã. Não, sábado não precisa disso. Não, eu posso comer o que eu quero. Não, eu vou, quando eu tiver vontade, tiver sentindo, eu vou na igreja. Religião, fé não é sentimento. É uma decisão, é uma renúncia. Deus, através da sua palavra, revelou aquilo que Ele espera do seu povo. Satanás tem se levantado para mudar a lei, mudar o que Deus colocou, fazer com que você ache que você é a última bolacha do pacote, que você decide, que você na hora vai se livrar, que você tem o poder nas mãos, a decisão, pode deixar para amanhã e para depois. Eu, quando estava trabalhando na colportagem, 2012, estava em Belo Horizonte, trabalhando, 2011 e 2012. E um amigo meu, ele era agendista, ele abriu uma empresa para advogados, 16 advogados. Eu, primeiro anista do seminário, um garoto ignorante do interior, que falava pastor, senhor, porta. E ele então marcou uma palestra com 16 advogados, um escritório de advocacia, bem conhecido. E eu lembro dele chegar para mim, ele é todo metódico, ele falou assim: Adriano, nós vamos lá, mas toma cuidado. E eu, não, vai dar tudo certo, Fábio, a gente vai vender livro para todo mundo, vai ser não, pode deixar comigo. E o Fábio, tá, Adriano, mas toma cuidado, são advogados, você não tem, você é primeiranista, não sabe nada. E eu lembro que eu fui para a palestra, estava lá no escritório, 16, o dono, advogados, doutores da lei, e eu comecei a falar, e aquilo o ego foi inflando, né? E eu fui falando, tal, peguei um momento os livros na mão, fiz um apelo, falei: quem vai ser o primeiro em me ajudar a construir o meu sonho? Usando tudo que é tipo de técnica que vocês imaginam de venda. Precisava voltar para casa com dinheiro, precisava pagar a faculdade. E eu lembro que vendi para todo mundo. Gente, na época passou dos 4.000 reais. Era dinheiro assim, era dinheiro. Isso em 2011, 12, era dinheiro. Para estudante. E eu lembro que eu cheguei em casa chutando as caixas vazias dos livros. Vendi para todo mundo. E o Fábio todo assim, com a cadernetinha dele. E eu cheguei para ele: e aí, Fábio? Que bom, gostou? O resultado financeiro foi bom.
mas tem alguma coisa errada aqui. Aí eu falei assim, como assim, Fábio? Vendemos para todo mundo? Adriano, eu posso falar a verdade para você? Pode. Adriano, pelo amor de Deus, ninguém mira a lua. Você mira a lua. Porque eu falei na palestra que nós devemos admirar a lua. Adriano, não é problema, não é problema. E ele foi falando todos os meus erros em português. Aquela euforia que eu estava, ele me jogou um balde de água fria. E a vontade que eu tinha não era só de chutar as caixas vazias. E ele começou a falar, não se fala isso, Adriano. Isso aqui está errado, Adriano. Olha como você falou isso aqui, eu anotei, você disse isso, está errado, isso não é verdade. Não é assim, não é assado. E aquilo, rapaz, me deu uma tristeza, que eu não queria nem saber mais do dinheiro. Claro, não falei isso para ele, né? Mas eu lembro ter ido para o meu quartinho, e ali eu falei, meu Deus, que cara chato, que cara chato. Só que Deus foi falando comigo, Adriano, você não é a última bolacha do pacote. Você é um moleque que tem que aprender muito. O Fábio disse verdades para o teu bem. Verdades que vão te ajudar na tua caminhada, no teu ministério. Se você fala, se você trabalha, se você usa a voz como ferramenta, você precisa aprender a se comunicar bem. Seja humilde, Adriano. E eu lembro que eu voltei para ele e falei assim, mano, eu tô aqui com o coração triste, arrebentado, mas muito obrigado por me dizer a verdade. Eu preciso aprender. Tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que aprender. Eu sou pastor há 10 anos, estou começando agora. E eu quero aprender muito mais, a ser melhor para vocês. Talvez tem pessoas aqui hoje que acham que sabe tudo. Profecias? Eu sei tudo. Modéstia à parte, 20 anos que eu estudo o livro do Apocalipse. Hoje no Brasil, eu acredito que eu tenho, se eu não tenho 90% dos livros em português, eu tenho. Eu devo ter. E toda vez que eu estudo e leio coisas, eu percebo, eu não sei nada. Talvez você está aqui com o coração duro, mas não precisa, eu já sei de tudo, está tudo certo na minha vida, para que isso? Não, está tudo certo, não está tudo certo. Nós precisamos ser humildes. Deus tem verdades para revelar para você. Você que é de outra denominação, você que é crente adventista, e pensa que está tudo revelado, está tudo certo. Eu vou dizer algo para você. O maravilhoso poder da palavra é que ela se renova a cada manhã. E tem verdades aqui que precisam impactar a tua vida. Tem verdades aqui que não podem ficar apenas aqui. Como eu digo, o Evangelho é como se fosse uma carreta desgovernada, que ao passar sobre você, te estraçalha. O Evangelho ele é poderoso, mas ele é poderoso quando ele muda as pessoas. Tem crente que tem 50, 60, 10, 20 anos e não entendeu nada. Tem pessoas que estão chegando agora, que precisam ser humildes. Deus tem coisa para nos ensinar. Deus ainda tem muita coisa para revelar. Deus precisa revelar para você humildade. Deus precisa revelar para você que você precisa confiar na sua palavra. Quantos nessa noite entenderam que a verdade de Deus é tão amoroso que Ele trabalha devagar, que a revelação dEle é progressiva, é aos poucos. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam que quando Deus revela uma verdade para mim, para você, quando você é impactado com essa verdade, quer seja sobre o Evangelho, sobre a lei, sobre a graça, sobre a mudança, a santificação de vida, Deus espera que eu e você aceitemos, sejamos humildes e vivamos. Quantos entenderam isso?
E quantos querem, pela graça de Deus, sair desta igreja aceitando toda a verdade de Deus? Quantos querem? Amém. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã vamos falar sobre o juízo de Deus. Daniel ficou impressionado com esse chifre que matava, perseguia. Falei, Senhor, até quando isso vai durar? Até quando o povo santo vai sofrer? Daniel, fique tranquilo, porque até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será? Deus se levantará para julgar o chifre pequeno. Quer saber mais? Vem amanhã. Vamos todos ficar em pé. Obrigado pela sua companhia. Irmã Lisete, obrigado. Deus abençoe a tua decisão, a sua entrega. Que seja um testemunho para a tua família. E que muito em breve, se não for aqui, seja em Terra Roxa, outro lugar, mas eu quero descer as águas batismais com a tua família. E com outros que estão aqui presentes. Oremos. Nosso Deus e Pai, como a tua palavra é impactante. Nos ajuda a ser humildes diante dela. Como o Senhor é perfeito e exato. Vimos hoje que é o Senhor que tem controle sobre a história. Quando os reis acreditam, pensam que eles terão domínio, quanto menos eles esperam, eles caem. Se levantou na história desse mundo, Pai, um poder que perseguiu, matou, e hoje não persegue, não mata, mas continua enganando o povo de Deus. Senhor, não nos deixe viver nesse engano, nos liberte, que a Tua verdade, Jesus Cristo, entre no nosso coração, abra os nossos olhos e entendimento, que Teu Santo Espírito nos conduza numa vida santa, digna da Tua presença. Que ao sair desta casa de oração, possamos entender que o Senhor controla a história dessa terra e que muito em breve virá nos buscar. E que o Senhor espera hoje a nossa decisão, assim como a irmã Lisete, entregar nossa vida ao Senhor. E eu lhe peço mais uma vez, Pai, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.